Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, na aula de hoje nós continuaremos fazendo a análise do texto dissertativo, observando que esses candidatos colocaram esse texto para que eles obtivessem a nota 1000, certo? Então, o nosso texto de hoje, ele vai permear em torno lá da proposta de 2019. Proposta essa que tinha como temática a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, o que nós podemos observar? Que o autor, que é o aluno Daniel Gomes, ele não colocou título em sua redação. Lembrando que no Enem o título ele é opcional. Então, cabe a você colocar ou não. Caso coloque, verifique se o título tem correlação com o texto que você escreveu. E caso você não coloque, isso não vai gerar nenhum prejuízo de nota, enfim, para você, candidato. Então, como vocês puderam perceber, nós temos aqui a temática. Esse candidato fez o afunilamento dessa temática, procurou abordar essa temática da melhor maneira possível, fazendo uma associação bem moderna com ela, conforme nós vamos observar na sua estrutura. Nós temos aqui a introdução, que é a primeira parte do texto, em se tratando de estrutura de texto dissertativo argumentativo. Então, o candidato, olha só o que ele trouxe. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Então nós podemos observar que nesse primeiro contexto, ele traz para a gente a roupagem do que ele vai abordar. Ele vai falar a respeito da chegada do cinema, principalmente nas cidades que são consideradas interiores, tá? Ou seja, olha só até onde a modernização pôde chegar e o que ela fez de efeito com as pessoas daquela região. De maneira análoga à história fictícia, ou seja, ele fez toda uma narração para que agora ele pudesse de fato mostrar de que forma ele vai embasar tudo isso, certo? E aí ele continua. A questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Observem que ele coloca toda a temática novamente, ele cita, especifica que é no Brasil. Isso é muito importante. Todos nós sabemos que nós estamos no Brasil, mas que nós precisamos colocar essas informações para que o texto tenha toda a sua trajetória no que diz respeito à funcionalidade da escrita. Ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Ele ainda não citou que parcela é essa, ele só disse que há. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte, essa sétima arte que ele está colocando é o cinema, contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Então, nós podemos observar que esse candidato, ele visualiza essa democratização ao cinema como algo negativo e ele explica o porquê. Isso tudo dentro da parte de introdução, tá? Essa parte aqui é muito importante, porque ela é entrada para o seu texto e você precisa escrevê-la de uma maneira objetiva, de uma maneira impessoal e de uma maneira onde todas as pessoas consigam compreender o que você trouxe do texto como forma de contextualização, tá? Partindo disso, olha só, ele escreveu tudo isso e ele dá continuidade lá no desenvolvimento 1, tá? Olha só o que ele mostra. Em primeiro plano, porque se trata do desenvolvimento 1, parte essa que tem lá sua estrutura dentro desse tipo de texto, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Então ele está mostrando que não existe esse acesso por essa parcela considerável vulnerável, tá?
Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país, instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais. Tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Então, o que você pode observar é que realmente ele elenca uma crítica, e essa crítica é muito bem comprovada e fundamentada mediante a todos os aspectos selecionados para o texto. E aí ele continua: desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Nem todos têm acesso ao cinema, infelizmente. E ele coloca justamente o papel do Ministério da Cultura e o papel do governo diante dessa mazela, tá? Logo, é substancial a mudança desse quadro. Então, no desenvolvimento 1, ele coloca o Estado, ele coloca o governo, ele coloca o Ministério da Cultura, ele cita realmente toda essa parte da sociedade que não tem acesso a esse entretenimento, a questão da democratização do cinema. Então, se eu falo em democratização, mas uma parcela não está indo, eu tenho um problema muito grave para solucionar, para resolver ou amenizar. Desenvolvimento 2. Outro sim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Toda vez que ele elenca, como vocês podem observar, ele justifica o motivo, ele não deixa essa informação solta, tá? Ele justifica mostrando de que forma isso acontece. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento. Segmento esse, a cultura, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Nesse sentido, há, de fato, uma visão elitista advinda dos donos de salas de exibição, que, muitas vezes, precificam ingressos com valores acima do que as classes populares podem pagar. Infelizmente, nem todas as pessoas podem pagar o ingresso, que muitas vezes, para uma parcela considerável, é um preço acessível, é barato, mas para muita gente é um valor exorbitante, tá? Então, existe sim toda essa diferenciação com relação às classes, com relação ao salário, e é isso que ele coloca dentro do texto, tá? De uma maneira organizada, de uma maneira comprovada e de uma maneira bem objetiva. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços, justamente pelo fato, como ele citou, fazendo toda essa análise desse setor, mostrando de que maneira isso acontece, tá? Ele não só coloca, ele comprova, ele argumenta e ele mostra. Por último, nós temos a conclusão, tá? E aí, olha só como esse candidato iniciou. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, a Ancine, e profissionais da área, lançar um plano nacional de democratização ao acesso no Brasil. Ao acesso ao cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tal plano
deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood, conforme foi citado lá no parágrafo introdutório, poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Tá? Então você observa que ele mostra a proposta de intervenção, mostra os agentes, ele realmente coloca tudo isso em pauta, tá? O que é bem interessante, toda a roupagem de seu texto, por isso esse candidato tirou a nota 1000, certo? E então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.